Queridos, hoje eu vos falo sobre um tema que nos toca bastante. E o tema é aflição. Esse tema, ele tem a ver não tanto com o Evangelho, mas principalmente com a primeira leitura, retirada do livro de Isaías. E essa primeira leitura, ela foi escrita num contexto de muita aflição do povo de Israel. Deixa só eu contar para você o que estava acontecendo no período em que o povo de Israel foi o motivo para que Isaías escrevesse esse texto. Você sabe, nós sabemos que com o passar dos tempos, Israel, que era um país unido, se dividiu e o país acabou se tornando dois reinos, reino do norte e reino do sul. E você sabe que Deus foi mandando mensagem para o povo, pedindo ao povo que se convertesse, que mudasse de comportamento, porque aquele comportamento traria sofrimento, traria dor, traria aflição, e o povo não quis mudar. Então o que aconteceu? Veio o grande império da época, chamado Império Babilônico, invadiu o país de Israel e levou os moradores do reino do sul para a Babilônia como escravos. Isso aconteceu no ano 583 a.C. E o povo de Israel foi levado como escravo para a Babilônia. E ali na Babilônia esse povo era forçado a trabalhos pesados. Ali na Babilônia esse povo tinha uma comida mirrada, uma comida ruim, uma comida que com certeza nem matava tanto a fome assim. Ali na Babilônia o povo tinha os seus direitos suprimidos. Ali na Babilônia o povo não tinha paz, o povo não tinha segurança, o povo não tinha conforto, o povo não tinha nem mesmo desejo de viver. Foi se abatendo uma tristeza sobre o povo de Israel, foi se abatendo uma angústia sobre o povo de Israel, de tal maneira que o povo começou a questionar: mas onde é que está Deus? Nesse sofrimento que nós estamos passando, nessa angústia que nós estamos vivendo, onde está Deus? E o povo de Israel foi levado à seguinte conclusão: Deus já não lembra mais de nós. Deus nos abandonou, Deus esqueceu de nós. A angústia que o povo viveu foi tamanha, que o povo chegou ao cúmulo de pensar que Deus havia o abandonado e o esquecido. Foi por isso então que Isaías disse no final do texto: disse Sião. Quem é Sião? Sião é o povo de Israel que estava cativo, escravizado na Babilônia. O que o povo disse? O povo disse: o Senhor nos abandonou, o Senhor se esqueceu de nós. Repita essas duas frases. Essa era a frase que o povo vivia dizendo. Quando eles olhavam ao seu redor e viam o sofrimento das mulheres, das velhinhas, e viam o sofrimento até mesmo das crianças morando ali num terreno
totalmente hostil, morando no meio de um povo que não gostava, que não valorizava, morando no meio de um povo que não tinha nenhum respeito por eles. Eles justificavam assim: o Senhor se esqueceu, o Senhor nos abandonou. É a mesma coisa que acontece ainda hoje com muitas pessoas que estão passando por dificuldade na vida. Pessoas que descobrem, por exemplo, um tumor, um câncer. Muitas vezes essas pessoas, elas chegam a dizer isso: mas Deus se esqueceu de mim. Deus, Ele me abandonou. Deus, Ele me deixou sozinho. No momento que eu mais precisava, Deus tirou o seu time de campo. Deus pulou fora. Deus me deixou, como diz o ditado, ao léu. Você que está desempregado, você que está passando por crise no seu casamento, você que está enfrentando alguma tribulação relacionada a um filho que está usando drogas, você que está vivendo algum conflito no seu trabalho, e você que está passando por uma situação de depressão, você pode ser tentado a pensar isso também: Deus me esqueceu, Padre. As orações que eu fiz, os pedidos que eu fiz, as lágrimas que eu derramei, todas elas foram pelo ralo, porque Deus não ouviu, Deus não escutou, Deus nem se interessou em me ajudar. E Isaías então começa a tentar mostrar para aquele povo que não é bem assim. A primeira coisa que Isaías deixa claro para o povo é que o povo estava vivendo um momento de aflição. E quando a gente está vivendo um momento de aflição, esses pensamentos vêm realmente na nossa cabeça. Por isso é importante entender então o que é a aflição, para que a gente possa entender o porquê que a gente pensa e sente essas coisas nesses momentos. E foi por isso, aliás, que o padre escolheu esse tema para abordá-lo com você, para ajudar você a descobrir, quando você está passando por um momento de aflição, quais são os pensamentos que você deve manter e quais são os pensamentos, quais são os sentimentos que você deve descartar. Vamos então por partes. A começar pela palavra aflição. A palavra aflição vem do latim afflictione. E essa palavra expressa um sentimento. Perceba, a aflição é um sentimento, portanto, ela fica localizada no peito. É por isso que quando você está aflito, às vezes você sente dor no peito. Quem já experimentou uma dor no peito nos momentos de aflição? Diga amém. Por que essa dor no peito? É porque é lá que a aflição está agindo. É no seu coração. Porque a aflição, ela é um sentimento. E como sentimento, ela age sobre o seu coração. Mas qual a condição desse sentimento? A aflição é um sentimento que surge quando nós estamos passando por adversidades. O que são adversidades, padre? Adversidades são coisas que acontecem contrárias àquilo que nós queremos, ou àquilo que nós pensamos, ou àquilo que nós idealizamos. Todas as vezes que surgir uma adversidade, provavelmente vai surgir uma aflição. Então, a resposta é essa: por que você está passando por aflição? Porque você está enfrentando adversidade. A aflição vem de uma adversidade, e quem está passando por aflição é porque está enfrentando uma, diga, a adversidade. Vou te dar alguns exemplos de adversidades que podem acontecer. Você chega no seu trabalho
e o seu patrão, o seu gerente, vira para você e fala: no final do expediente, passa na minha sala que eu quero conversar com você. E quando você chega na sala dele, ele diz: olha, como você sabe, o país está em crise, a danada da Dilma está arrebentando com a economia do país, e por causa disso a gente vai ter que cortar um quadro de funcionários. Infelizmente você foi um dos escolhidos para ser demitido da nossa empresa. E você na hora começa a pensar nas contas que você fez e que você contava com esse dinheiro para pagar. Você na hora começa a pensar nos seus filhos, começa a pensar na sua família, na sua esposa, no seu marido. E você começa a se questionar: e agora? Como você não estava esperando essa notícia, e como essa notícia foi uma notícia que contrariou as suas expectativas, daí surge dentro de você esse sentimento que nós chamamos pelo nome de aflição. Aflição é o sentimento que brota quando passamos por adversidades. Então essa pessoa, por exemplo, que recebeu na cara a notícia da demissão, ela vai ficar aflita. E a primeira coisa que vai acontecer com ela vai começar a sentir um incômodo no peito, uma gastura e às vezes até uma dor. E junto com essa dor vem uma tristeza. E muitas vezes junto com a tristeza vem um desânimo. E muitas vezes junto com o desânimo vem um desespero. Vem o choro. Vem a revolta. E muitas vezes dessa revolta surgem doenças. Padre, quais as doenças que podem surgir de uma aflição? Primeira doença que pode surgir de uma aflição: gastrite. Tem muitas pessoas com problemas de gastrite que foram ocasionados por causa de aflição. Você que vive muita aflição, você que passa por muita aflição, cuidado, o seu estômago será o primeiro a pagar o preço desse sentimento. Outros problemas que surgem da aflição: dor de cabeça. Tem muitas pessoas que quando estão passando por aflição, começam a sentir uma dor de cabeça terrível. E essa dor de cabeça não tem remédio que para, não tem remédio que diminui. Por quê? Porque o problema não é simplesmente neurológico, o problema é emocional, é uma aflição vivida. Tem pessoas que por causa da aflição entram em depressão, começam a tomar remédios, começam a ficar dentro do quarto, começam a não querer sair de casa, começam a se acabrunhar perante a aflição. O que é de gente que entrou em depressão por causa de aflição não está escrito. A aflição é um dos principais responsáveis pelas depressões que acontecem hoje. E você pode observar, por trás de toda pessoa deprimida existe um coração aflito, um coração angustiado, um coração apertado pela dor de uma adversidade enfrentada. E uma das consequências também da aflição é essa: você não enxerga porta aberta. Você que está vivendo a aflição, você sabe muito bem do que o padre está dizendo. Uma das condições da aflição é essa: ela gera em você o pressentimento de que você está sozinho, o pressentimento de que você está num beco sem saída, o pressentimento de que não tem ninguém para te ajudar.
A pessoa aflita, ela olha para os lados e não vê família, ela olha para os lados e não vê amigos, ela olha para cima e não vê Deus, e aí ela começa: mas por que que isso está acontecendo comigo? Por que que Deus não me ouve? Por que que Deus não me atende? Por que que Deus não me ajuda? E aí a aflição só vai aumentando, e da aflição virão outros problemas. Então, para você que está passando por momento de aflição, essa sensação que você vive de abandono, essa sensação que você vive de rejeição, essa sensação que você vive de que o mundo virou as costas para você, isso é normal. Porque a aflição faz isso mesmo, a aflição faz você pensar que você está sozinho no mundo. A aflição faz você achar que você não vai dar conta e que não vai aparecer ninguém para ajudar você. Por isso o seu coração se aperta, por isso você fica incomodado, você fica inquieto, você fica nervoso, você fica agitado, você tem crise de choro e muitas vezes até começa a tomar remédio, a beber, a usar droga para tentar controlar a aflição. Eu andei pesquisando sobre a seguinte pergunta: de onde vem a aflição? Já parou para se perguntar isso? A aflição que você sente, ela vem de onde? Foi feita uma pesquisa, e essa pesquisa descobriu que a maioria das pessoas aflitas, elas têm 3 causas como as causas da sua aflição. As principais causas de aflição são: primeiro lugar, família. E quando eu coloco família, eu estou falando de pai e filho, mas eu estou falando também de marido e mulher, eu estou falando de irmão e irmão, eu estou falando até mesmo de relações afetivas, de amores vividos. Em geral, as aflições que nós vivemos dizem respeito às pessoas que fazem parte da nossa vida, que nós amamos. Você fica aflito então em primeiro lugar porque você não está dando certo com alguém que você ama, ou porque alguém que você ama está passando por algum problema. Problema de saúde, problema financeiro, problema relacionado ao casamento, problema relacionado a trabalho, algum tipo de problema que a pessoa está vivendo e você absorve. Quem sente muito essa aflição é a mãe. Como eu sinto pena das mães, porque as mães, elas carregam as adversidades que os filhos enfrentam sobre as costas. Uma mãe, ela pode estar bem do jeito que for, mas se ela ouviu a notícia de que o seu filho está passando por situação difícil, ela começa a ficar aflita. E não só mãe, tem muito pai também, tem muito filho que absorve os problemas da mãe, do pai. Tem muito marido que absorve os problemas da esposa, tem muitas esposas que absorvem o problema do marido. E até no namoro, dentro do namoro você já começa a experimentar algumas aflições. Quando as coisas vão mal para o seu namorado, para a sua namorada, a tendência é que você também fique aflito, porque a sua aflição é uma maneira de participar da adversidade que o outro enfrenta. A segunda causa possível que atua como fonte de aflição diz respeito à saúde. Quando eu digo saúde, eu estou me referindo a doenças. Em geral, uma boa parte das pessoas aflitas é porque estão passando por alguma doença. É uma doença que descobriu, é uma doença que suspeita, é um exame que vai ter de fazer e está com medo de dar algum resultado, é um caroço que apareceu no seu seio, você está com medo de ser um câncer, agora, em meio a essa epidemia no Brasil, a suspeita de dengue, de zika, de chikungunya. Em geral, quem passa por esse problema fica aflito.
Então, a doença é uma outra fonte de aflição. E a terceira e última diz respeito a trabalho. E quando eu digo trabalho, eu estou me referindo também a dinheiro. O dinheiro que você ganha, o dinheiro que você deixou de ganhar, o dinheiro que você precisa para pagar suas contas, o dinheiro que você emprestou e não recebeu, o dinheiro que você pediu no banco e está sem condição de pagar, o dinheiro que você gostaria que o seu patrão te desse a mais, o dinheiro que você gostaria que a sua esposa conseguisse no trabalho dela para fazer um financiamento. Dinheiro, trabalho também é causa de aflições. Então, as três principais causas são essas: família, saúde e trabalho. Quais são? Você que está angustiado ou que já sentiu angústia, se a causa de sua angústia estiver relacionada a um desses três fatores, por favor diga amém. Então você percebe que é realmente por aí. Agora eu te pergunto uma coisa: é possível, na sua opinião, é possível você viver nesse mundo sem sentir aflição, sim ou não? Resposta: não. Todas as pessoas que estão nesse mundo, elas vão sentir aflição. O próprio Jesus sentiu aflição. A palavra de Deus diz que antes de Jesus ser entregue por Judas, ele estava tão aflito que ele suou sangue. Então, se Jesus passou por aflição, você também vai passar. Inclusive foi o próprio Jesus que disse a frase, no mundo tereis aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Repita essa frase. O que Jesus estava querendo dizer? Prepare-se, aflições baterão na sua porta, aflições virão atacar você. Você não pode pensar, acreditar, imaginar que você está imune à aflição, porque a aflição vem de adversidade, e todos nós iremos passar por uma adversidade mais cedo ou mais tarde. Mas e aí, padre, quando a aflição vem, o que eu tenho que fazer? Quando a aflição vem, qual é o remédio para a aflição? Aliás, deixa eu perguntar para você, na sua opinião, existe algum benefício na aflição? A aflição é uma coisa que te agrada? Você quando está aflito, você sente bem, sim ou não? Então me explica essa frase da Bíblia, que Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 4. Jesus disse assim: bem-aventurados os aflitos. Ou seja, Jesus diz: felizes os aflitos. Qual a felicidade que um aflito tem? Qual a vantagem de estar aflito? Qual o benefício que a aflição te traz? Jesus diz que toda pessoa aflita deve se sentir feliz. Olha que estranho, querido. Se a aflição é uma coisa que te machuca, que faz doer o seu peito, se a aflição pode até trazer doenças para você, como o padre disse logo atrás, como é que você pode acreditar que a pessoa aflita deve se sentir feliz? Jesus dá a resposta: felizes os aflitos, porque serão consolados. Por quê? Então Jesus manda um recado para as pessoas que estão aflitas. Jesus diz assim: você que está aflito, você que está chorando, você que está passando por um momento de tribulação, olha para mim. Jesus diz para você: você deve se sentir feliz, porque você será consolado. Para todo aflito existe uma promessa. E qual é a promessa que Jesus faz para o aflito
consolação. A consolação é o remédio para a aflição. Quando você está aflito, o remédio não é você ficar se dopando. O remédio não é você tomar birita. Quando você está aflito, o remédio não é você ir para a geladeira e encher a boca de docinho. Quando você está aflito, o remédio não é ir para a mesa de um bar. O remédio não é ir dormir mais cedo. O remédio não é entrar no Face para distrair. Quando você está aflito, pelas palavras de Jesus, o remédio é um só: consolação. Repita. Eu vou perguntar e você vai me responder com essa palavra. Jesus diz que as pessoas aflitas, elas devem ficar felizes, porque elas vão receber um remédio. Qual é o remédio? Consolação. Então, que sirva para você, desde já, essa dica. Quando você estiver perto de alguém que está aflito, quando você estiver perto de alguém que está sendo afligido pelas adversidades, você logo deve constatar: essa pessoa está precisando de um remédio chamado consolação. O que é a consolação? A consolação é uma palavra que vem também de uma origem estrangeira, do grego, paraklesis. E consolação significa isso, ó: você se colocar ao lado de alguém para fazer duas coisas. Primeiro, para encorajar, e segundo, para ajudar. Consolar é ficar ao lado de alguém para encorajar e ajudar. Encorajar e ajudar. Então vamos supor que eu tenho um irmão, por exemplo, que está aflito. Esse meu irmão está muito aflito, por quê? Porque ele é casado e a esposa dele falou para ele que ia entrar com um pedido de divórcio. Isso é motivo para aflição, sim ou não? Sobretudo se ele ama a esposa e se ele gostaria de ficar no casamento, resposta sim. Eu percebi que ele está aflito, ele está precisando de um remédio. Qual é o remédio? Então, para consolar meu irmão, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me colocar do lado dele, se aproximar. Eu tenho que me aproximar dele, ficar ali com ele, deixar que ele veja que eu estou ali, e começar a fazer duas coisas. A primeira, encorajar ele, dizendo para ele: não preocupa não, você vai conseguir. Você vai conseguir reverter essa situação. Você vai conseguir trazer sua esposa de volta para o seio familiar. Vocês vão conseguir restaurar esse casamento. Vocês vão conseguir manter a família. Vocês vão conseguir reconstituir esse amor. Não é porque vocês estão passando por crise que vocês vão se separar. Tem muitos casais que estão em crise, mas que conseguem contornar. E vocês vão ser um desses casais. Vocês vão conseguir. Você, meu irmão, você vai conseguir. Você não vai sair dessa de mãos beijadas, de mãos abanando. Você não vai sair dessa com vergonha. Você não vai sair dessa na pior. Você vai conseguir. Essas palavras são palavras de encorajamento. Mas não basta só falar você vai conseguir. É preciso mais. É preciso dizer para a pessoa também: olha, e eu estou aqui para te ajudar. Se você precisar que eu vá no padre com você, eu vou. Se você precisar que eu vá conversar com a sua esposa, eu vou. O que você quer que eu faça? O que eu posso fazer para te ajudar? Eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para fazer alguma coisa por você. Está entendendo o que é consolar? Consolar é ficar ao lado da pessoa. Soltaram até foguete, isso é sinal de que é confirmação. Consolar é ficar ao lado de alguém para fazer duas coisas. Quais são? Encorajar e ajudar. Encorajar e... Quando você encontrar uma pessoa aflita que você ama, você vai ter que se colocar ao lado dela. Você vai ter que ir para lá. Você vai ter que chegar junto. Para quê? Encorajar
Jesus disse que os aflitos, eles têm que ficar alegres. Por quê? Porque eles serão consolados. Mas aí você começa a pensar, mas ô padre, e se ninguém vier me consolar? Você já passou por algum momento de aflição e que não vem ninguém te consolar? Você já passou? Diga amém. A maioria aqui. E aí, padre, quando ninguém vem consolar, meu marido não vem, meus filhos não vêm, meus amigos não vêm, o que fazer? É aí que entra a palavra de Jesus. Jesus prometeu o seguinte: felizes os aflitos, porque serão consolados. Por quem? Por Deus. É aí que eu gostaria que você entendesse de uma vez por todas. Quando você decide ser de Deus, quem aqui decidiu ser de Deus? Diga amém. Quando você decide entregar a sua vida para Jesus Cristo, quem tomou essa decisão? Diga amém. O que acontece, querido? Acontece um pacto entre você e Ele. À medida que você entrega a sua vida para Jesus Cristo, Jesus Cristo também começa a se sentir responsável pela sua vida. E o que acontece com você aqui na terra, interfere lá no céu. Se você fez um pacto, uma aliança com Jesus, com Deus, nos momentos de aflição que você vive aqui na terra, Deus começa a se movimentar lá no céu, para ajudar, para mudar essa situação. Perceba, a aflição não é querida por Deus. Deus, Ele não gosta que os seus filhos fiquem aflitos. E como Ele não gosta que os seus filhos fiquem aflitos, Ele nos dá a consolação divina. O que é a consolação divina? A consolação divina é quando Deus percebe que você está aflito, e Deus decide vir para perto de você. Como assim, padre? Deus manda um anjo para ir ao seu encontro. Talvez esse anjo seja espiritual. Talvez esse anjo seja uma pessoa. O dia que você estiver aflito e que chegar alguém do nada e procurar você e disser para você: olha, eu vim aqui saber como você está, pode saber, foi Deus que mandou. E quando essa pessoa, quando esse anjo chega, o que esse anjo vai fazer com você? Esse anjo vai dizer para você: olha, você vai dar conta de passar por isso. Levanta sua cabeça, coragem, apruma a sua vida, não desiste agora, tente mais uma vez, persevere, acredite, você vai vencer. Você já venceu tanta coisa, você já venceu tanto problema. Será que agora você vai ficar parado, você vai perder? Você já enfrentou tanta doença, você já enfrentou tanta morte, você já enfrentou tanta tribulação. Será que nessa tribulação você vai perder? Você não vai perder. O anjo de Deus diz, profetiza para você: você não vai perder, você vai vencer, porque o seu Deus é vitorioso, o seu Deus é o Deus de Israel. Você vai vencer, você é vencedor. E mais do que isso, o anjo diz para você: eu estou aqui para te ajudar. Eu vim trazer a bênção de Deus para você. Eu vim trazer a glória de Deus para você. Eu vim trazer paz para você. Eu vim trazer esperança para você. Eu vim trazer felicidade para você. Levanta esse coração, levanta essa cabeça, coloca sorriso, coloca brilho nesse sorriso, coloca brilho nesse olhar, porque a bênção de Deus chegou na sua vida. Só para encerrar, o Salmo 34 diz assim: muitas são as tribulações do justo. Repita. Tribulações do justo. Mas de todas elas, o Senhor o Senhor as livra.
O Senhor as livra. Em outras versões, o Salmo diz: muitas são as aflições do justo, mas de todas elas, o Senhor as livra. O que esse Salmo está dizendo para você? Olha, filho, não tenha medo das aflições. Elas podem vir e elas virão junto com as adversidades. Mas saiba de uma coisa: se a aflição entrar na sua casa por uma porta, Deus vai mandar um anjo entrando pela outra e vai dizer: eu estou aqui, que venham as aflições, você é vencedor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre Deus seja louvado.